Fala, senhores do terceirão. Então, bem, olha só, eu preciso de uma revisão urgente de óxido porque eu estou um pouquinho preocupado com a prova. Não precisa mais, de olho na tela. Nas regiões industriais de grandes cidades, é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera os óxidos SO3, CO2, CO, Na2O e MgO, decorrente da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com o vapor d'água do ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente chamado de chuva ácida. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente, é o... Então, senhores, olha só, uma questão muito fácil porque ele está pedindo um óxido que vai trazer um meio danoso, principalmente em relação à chuva ácida. Foi isso que o texto falou. Bem, a primeira coisa que eu tenho que ver, o que é um óxido ácido? O que é um óxido ácido, bem? Óxido ácido é bem fácil, gente. É aqueles que são reativos com água e com base. Ah, bem, mas eu não sei o que é reativo. Reativo reage fácil. Você tem facilidade de reagir. Ok? Então, bem, vamos lá. Reativo com água forma ácido, por isso que ele é um óxido ácido. O CO2 é um óxido ácido, Binho, porque reagindo com água forma ácido carbônico. Beleza? Então, bem, quer dizer que toda chuva é ácida? Sim, se você tem queima de combustível fóssil e libera CO2 como o texto fala, você tem toda a chuva ácida. Só que como o ácido carbônico é um ácido muito fraco, o grau de ionização dele é 0,18%, é muito baixo, então não vai te preocupar tanto em meio danoso. Perfeito? Para qualquer sistema ambiental, trabalhar a ideia de danificar esse meio. Perfeito? Ou impacto ambiental, você que sabe. Então, bem, você pegou o CO2 com água formando ácido. E também reativo com base. CO2 mais base, sal e água. Aí a reação de neutralização, você já sabe disso. Perfeito? Mais um danoso que é importante da queima de combustível fóssil que você tem em indústria, você sabe muito bem que vai precisar no centro industrial de energia. E energia você vai precisar de combustível. E combustível tem enxofre. Então você tem a formação do ácido fúrico a partir do que eu vou te mostrar agora. Isso é mais caso Enem. O que o texto está pedindo são óxidos. Bem, mas o que são óxidos? São compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. São compostos binários, onde eu tenho dois elementos, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Lembrando que binários são dois elementos. Foi de boa? Então, bem, olha só. Quando você tem o combustível que você usa na sua indústria e tem uma certa porcentagem de enxofre ele vai ser queimado para você ter energia. A combustão libera energia para o meio. Toda a combustão exotérmica. Então é bem fácil. Você vai ter o seu combustível com enxofre, que tem enxofre lá, não é só enxofre, mas tem enxofre no combustível, e tem oxigênio, que você sabe que uma combustão precisa de um comburente, precisa de oxigênio. Aí você formou o SO2, que é o dióxido de enxofre. O bem, esse é danoso, ele forma o ácido sulfuroso. Mas o texto ele vai pedir em relação a esse cara aqui, ó. Tá bem, mas como é que ele é formado? Você pega o SO2 e começa a queimar ele de novo. Aí você formou o SO3. Lembra que é centro industrial. O texto fala sobre isso. Centro industrial, bem, eu vou ter queima de combustível. Se eu vou ter queima de combustível, eu vou ter queima de enxofre. E aí você consegue tranquilamente trabalhar com SO3. Só que tanto o SO3 quanto o SO2, ele é gasoso. E aí vai para a atmosfera e vai reagir com água. Olha, tá aqui, ó. Reativo com água, forma um ácido. Tá bem, mas a pergunta é, como é que eu vou saber que ele é um óxido ácido só olhando para ele? Não, aí é que tá. Você vai separar em óxido molecular e iônico. O SO2 e o SO3, eles são moleculares. Ah, como é que eu vou saber, Bingo? A metal com oxigênio, o jeito mais fácil de você ver. Recorrente é isso em prova. O enxofre é a metal com oxigênio, molecular. Reagiu com água, ácido. Todos são ácido, Bingo? Não. Tem que tomar um cuidado porque você vai ter que estudar um pouquinho mais. Tem óxidos que são neutros. Foi de boa, tem que tomar um cuidado bem grande. Binho, vamos lá. Como é que eu vou descobrir que ele é ácido? Não sendo neutro, você tem a metal com oxigênio. Reagiu com água, formou ácido, ele é um óxido ácido. Foi de boa, gente? Então, bem, peraí. O SO2 é um óxido ácido? É porque ele não é neutro. Aí você vai dar uma olhadinha o que é um óxido neutro. Perfeito? Aí no canal, não te preocupa, relaxa, tá tudo certo. Binho, o SO3 é um óxido ácido? Sim, se reagir com água, forma ácido. Porque você tem um composto aqui molecular, você tem um óxido molecular, que é a metal com oxigênio. Foi de boa, gente? Então, de novo, ó, a metal com oxigênio, a metal com oxigênio e a metal com oxigênio. Reagiu com água, não sendo neutro, ele vai ser um óxido ácido. Foi tranquilo? Ah, bem, mas só reage com água. Não, ele vai também ser reativo com base para neutralizar o meio. Perfeito? Mas aqui a gente está trabalhando com água, que é o que a questão pede.
porque você está jogando para a atmosfera, vapor d'água, o texto fala sobre isso. Agora, Binho, como é que eu vou saber que o MgO que o texto fala e o Na2O que o texto fala não são ácidos? Olha para a tela. Você está vendo aí, ó. No texto está falando que você tem o MgO e o Na2O, que é o óxido de sódio e o óxido de cálcio. Você percebe que os dois, você tem metais, volta para mim. Tendo metal com oxigênio, ele geralmente é iônico. Caso raro quando é ácido, com manganês, e aí você não precisa se preocupar, porque isso não é cobrado na sua prova. Então vamos lá, vamos tomar um cuidado bem grande. Quando você pegar metal com oxigênio, recorrente ele ser básico, ele não ser ácido. Ah, bem, agora entendi. Então vamos lá. Bem, se eu formei o SO2 e o SO3 são gases, eles vão para a atmosfera, como o texto fala, vapor d'água, você consegue formar tranquilamente ácido sulfúrico. Ah, bem, porque é bem fácil, gente, olha só. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem um enxofre, 3 oxigênios com mais um da H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O Bim, mas falou que forma também o ácido sulfuroso. Não, mas eu quero trabalhar com ácido sulfúrico porque ele é o mais forte em relação ao sulfuroso. E aí, para ser um impacto ambiental, essa chuva ácida, ser algo danoso, o potencial hidrogênio iônico, que chama de pH, chuva ácida, pH, potencial hidrogênio iônico, abaixo de 5,5. Ah, Bim, então peraí, o sulfúrico ele é forte, ele vai deixar o pH abaixo de 5,5? Sim. Aí ele vai ser danoso para o meio. Perfeito? Então para um pouquinho agora, que o texto pede assim, ó. Ah, Binho, que composto é esse que vai ser danoso para o meio, tornando a chuva ácida? SO3. Ah, Binho, eu não consigo ver isso. De olho na tela. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente. É o... Ah, Binho, eu já sei quem é. O SO3. Tranquilinho. Mas o que eu preciso trabalhar um pouquinho mais para o Enem? Como você tem na área urbana e na área rural, a partir de uma área industrial, essas chuvas, o que pode prejudicar, Binho? Contaminação do solo, sem contar que a estrutura de concreto também é danificada, perfeito? Mas, Binho, olha só, você contaminando o solo, para ter um plantio no meio rural, isso prejudica bastante. Tá, Binho, mas eu posso recuperar esse solo? Pode sim, com sais de caráter básico. Aí é outro termo. Tá bem, mas eu só quero responder a questão. Se você quer responder a questão, de olho na tela. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente, CO. Ô, senhores, eu falei de óxido neutro, né? O CO é um óxido neutro. Perfeito? Ele não é um óxido ácido. Ah, bem, mas o carbono é ametal, mas o CO, ele é um óxido neutro. Olha para a tela. Letra B, SO3. Ô, senhores, é a letra B, né? Concorda comigo? Mas eu quero ver os outros. Olha para a tela. Na2O e MgO. Esses dois são básicos. Recorrente numa prova é você pegar metal com oxigênio, eles são básicos. Então a resposta correta é a letra B. Ô, Bim, consegui resolver? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Agora você vai estudar um pouquinho mais porque eu fui.